Durante uma festa luxuosa, uma funcionária descobre que a mãe do milionário está trancada no porão em estado deplorável. Enquanto a esposa do empresário mantém a imagem de anfitriã perfeita, a verdade sobre maus tratos e ganância começa a emergir. Determinada a buscar justiça, a funcionária arrisca tudo para expor o que essa casa esconde nas sombras. A mansão dos Albuquerque se erguia imponente no alto do Morumbi, bairro nobre de São Paulo. Com seus jardins impecáveis e arquitetura contemporânea, era cenário constante de eventos sociais badalados, que figuravam nas colunas das revistas de celebridades. Naquela noite de sábado, a residência estava iluminada para mais um jantar beneficente organizado por Patrícia Albuquerque, esposa do empresário Eduardo Albuquerque, um dos homens mais influentes do setor imobiliário paulistano. Dentro da cozinha espaçosa, Vera Nascimento, 45 anos, organizava bandejas de canapés enquanto as risadas dos convidados ecoavam pelo salão principal. Natural de Recife, Pernambuco, Vera trabalhava na mansão há mais de 8 anos e conhecia cada canto daquele lugar como a palma de sua mão. Observadora e discreta, ela notava detalhes que passavam despercebidos para muitos. Vera, a senhora Patrícia pediu para servir mais champanhe aos convidados do terraço, informou José, o mordomo, enquanto ajustava sua gravata borboleta. Já estou indo, respondeu Vera secando as mãos no avental. José, você viu Dona Lourdes hoje? Faz dias que não a encontro para levar seu chá da tarde. O mordomo desviou o olhar, visivelmente desconfortável. A senhora Patrícia disse que ela está descansando. Parece que não anda muito bem de saúde. Vera franziu o senho. Há quase um mês não via Dona Lourdes, mãe de Eduardo, e antiga proprietária da mansão. Desde que Patrícia assumira o comando da casa, a presença da senhora de 78 anos tinha se tornado cada vez mais rara. As explicações eram sempre vagas. Está descansando, não se sentiu bem, foi visitar uma amiga. Explicações que nunca convenceram Vera completamente. A empregada pegou a bandeja de champanhe e dirigiu-se ao terraço onde dezenas de socialites trajando roupas de grife conversavam animadamente. Em um canto, Patrícia, com seu vestido vermelho valentino e joias reluzentes, encantava um pequeno grupo com histórias sobre seu mais recente projeto beneficente para crianças carentes da periferia. Estamos construindo um centro cultural incrível na Zona Leste, dizia ela, gesticulando elegantemente com as mãos cheias de anéis. É nossa obrigação como privilegiados retribuir à sociedade. Vera passou oferecendo as taças e não pôde deixar de notar o contraste entre a imagem pública de Patrícia e seu comportamento dentro de casa. A filantropa generosa das câmeras era a mesma mulher que tratava os funcionários com frieza e arrogância quando as portas se fechavam. Após o serviço, enquanto os convidados jantavam no grande salão, Vera aproveitou para checar rapidamente o quarto de Dona Lourdes no segundo andar. Encontrou o cômodo vazio, a cama arrumada como se ninguém a utilizasse há semanas. Sobre o criado mudo, os medicamentos para pressão alta e diabetes que a senhora tomava religiosamente estavam intactos, cobertos por uma fina camada de poeira. Algo estava errado, muito errado. No dia seguinte, com a mansão mais silenciosa após o evento, Vera decidiu investigar melhor. Eduardo estava viajando a negócios em Dubai, como frequentemente acontecia, deixando Patrícia responsável pela casa e por sua mãe. A funcionária começou a buscar nos cômodos menos utilizados, até que um detalhe chamou sua atenção. A porta que levava ao porão, normalmente destrancada, estava com um cadeado novo. Estamos guardando antiguidades valiosas lá embaixo, explicou Patrícia quando Vera questionou sobre o cadeado. Não quero funcionários descendo sem supervisão. Entendido? O tom ameaçador na voz da patroa apenas aumentou as suspeitas de Vera. Naquela noite esperou todos dormirem e, usando uma chave mestra que guardava há anos, conseguiu acessar o escritório de Eduardo. Lá, após revirar discretamente algumas gavetas, encontrou o que procurava, a chave do porão, escondida no fundo de uma caixa de charutos cubanos. Com o coração acelerado e pisando o mais silenciosamente possível, Vera desceu as escadas da casa adormecida. O relógio marcava 2h15 da madrugada. A luz azulada da lua entrava pelas janelas altas,
projetando sombras alongadas pelo corredor. Ao chegar à porta do porão, hesitou por um momento, respirou fundo e inseriu a chave no cadeado, que se abriu com um clique metálico. O ar do porão estava úmido e pesado. Vera acendeu a lanterna do celular, iluminando parcialmente o ambiente. O que antes era uma adega bem organizada, tinha sido transformado em algo que gelou seu sangue. No canto mais afastado, sobre um colchão fino, estava Dona Lourdes, encolhida como uma criança assustada. A senhora, que sempre fora elegante e altiva, agora parecia frágil e diminuída, com os cabelos grisalhos despenteados e olheiras profundas. Dona Lourdes chamou Vera em um sussurro, aproximando-se cautelosamente. A idosa ergueu os olhos, demorando alguns segundos para reconhecê-la. Quando finalmente o fez, agarrou a mão de Vera com força surpreendente. Vera. Graças a Deus, murmurou com voz rouca. Ela disse que ninguém viria me procurar. Que meu filho acredita que estou em uma clínica de repouso em Campos do Jordão. Vera sentiu o estômago embrulhar. As paredes do porão estavam úmidas. O ar era abafado. E o pequeno espaço improvisado como quarto tinha apenas o colchão, um balde como banheiro e uma bandeja com restos de comida. No pulso da idosa, marcas roxas evidenciavam que ela havia sido amarrada recentemente. Desde quando a senhora está aqui embaixo? Não sei ao certo. Semanas, talvez. Os dias se misturam, respondeu Dona Lourdes trêmula. Ela desce uma vez por dia, traz comida e água. Às vezes esquece. Diz que sou um estorvo. Que Eduardo ficará melhor sem meus problemas de saúde para atrapalhar a vida deles. Vera abraçou a senhora, sentindo-a tremer. Como poderia uma pessoa fazer algo tão cruel? Como Eduardo não percebia o que acontecia em sua própria casa? Vou tirar a senhora daqui, afirmou Vera determinada. Não. Dona Lourdes segurou seu braço com força. Ela vai descobrir. Tem câmeras por toda parte. Vai dizer que roubei joias, que você me ajudou. Patrícia tem Eduardo na palma da mão. Ele acredita em tudo que ela diz. Precisamos de provas, Vera. Provas que ninguém possa negar. Vera refletiu, sabendo que a idosa tinha razão. Não bastava simplesmente denunciar. Precisavam de evidências irrefutáveis. Afinal, seria a palavra de duas mulheres simples contra uma socialite poderosa, esposa de um dos homens mais ricos de São Paulo. Vou ajudar a senhora, prometo. Mas precisamos ser cuidadosas e estratégicas. Antes de sair, Vera deixou água fresca e alguns medicamentos que trouxera escondidos. Prometeu voltar na noite seguinte e, relutantemente, teve que trancar a porta novamente para não despertar suspeitas. Enquanto subia as escadas de volta ao seu quarto na área de serviço, Vera sentia o peso da descoberta aterradora. Por trás das paredes luxuosas e das festas beneficentes, escondia-se uma verdade sórdida. A perfeita família Albuquerque, tão admirada e invejada pela sociedade paulistana, guardava um segredo obscuro em seus alicerces. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Nas noites seguintes, Vera estabeleceu uma rotina arriscada. Esperava todos dormirem e descia ao porão para levar alimentos frescos, medicamentos e produtos de higiene para Dona Lourdes. A cada visita, documentava discretamente a situação com seu celular antigo. Fotografou as condições precárias do local, as marcas no corpo da idosa e o pequeno espaço que servia de prisão improvisada. Preciso registrar tudo isso para conseguir ajuda, explicava Vera, enquanto fotografava as manchas arroxeadas nos braços de Dona Lourdes. A senhora se lembra quando foi trazida para cá? A idosa franziu o senho, esforçando-se para organizar as memórias fragmentadas. Foi depois daquela discussão sobre o testamento. Eduardo tinha viajado para o Chile. Patrícia disse que eu precisava assinar alguns documentos do espólio do meu marido, relatou com voz fraca. Quando me recusei a transferir a casa de veraneio em Guarujá para o nome dela, ficou furiosa. Naquela noite, colocou algo no meu chá. Acordei aqui embaixo. Vera sentiu um arrepio. A crueldade calculada de Patrícia era assustadora. Mais do que nunca, estava determinada a expor a verdade. Durante o dia, enquanto cumpria suas tarefas domésticas, Vera começou a prestar atenção redobrada nas conversas e movimentos de Patrícia. Notou como a patroa fazia questão de atender pessoalmente as ligações de Eduardo, sempre em particular.
Quando o empresário perguntava pela mãe, a resposta era invariavelmente sobre como Dona Lourdes estava ótima em sua suposta temporada na clínica de repouso. Em uma tarde de quarta-feira, Vera aproveitou que Patrícia saíra para um almoço beneficente e decidiu investigar mais a fundo. No escritório da mansão, abriu gavetas e pastas procurando documentos que pudessem ajudar. Encontrou extratos bancários da conta conjunta do casal, mostrando gastos exorbitantes em joalheria, viagens internacionais e boutiques de luxo, todos assinados por Patrícia. Usou seu celular para fotografar cada página. O que mais chamou sua atenção, porém, foi uma pasta marcada como Despesas Médicas Lourdes. Ao contrário do que sugeria, dentro não havia nenhuma nota fiscal de clínica, médico ou medicamentos. Apenas um documento de procuração, assinado com uma caligrafia trêmula, que Vera desconfiava não ser realmente de Dona Lourdes, dando a Patrícia plenos poderes para gerir os bens da sogra. Então é isso, murmurou Vera para si mesma. Ela quer controlar tudo. Apressadamente fotografou o documento e recolocou tudo em seu lugar. Quando estava quase terminando, ouviu o som característico da fechadura da porta principal. Patrícia havia retornado mais cedo. Vera guardou rapidamente o celular no bolso do avental e saiu do escritório, fingindo limpar o corredor adjacente. "O que você está fazendo aqui?" a perguntou Patrícia, surgindo subitamente com seu tailleur impecável e expressão desconfiada. "Só limpando, senhora. O pó se acumula rápido nestes corredores", respondeu Vera, tentando manter a voz firme. Patrícia a observou por alguns segundos, olhos semicerrados. "O escritório é área restrita. Você sabe disso. Cuide apenas dos cômodos designados a você." "Sim, senhora, desculpe." Enquanto se afastava, Vera podia sentir o olhar penetrante de Patrícia em suas costas. Precisava ser mais cautelosa dali em diante. Naquela noite, após documentar mais uma visita ao porão, Vera sentou-se em seu pequeno quarto na área de serviço e organizou todas as evidências que havia coletado. Criou pastas separadas em seu celular, uma para as fotos de Dona Lourdes, outra para os documentos financeiros e uma terceira para a procuração suspeita. Estava construindo um caso sólido, mas sabia que precisava de mais. Lembrou-se então de Sofia, sua sobrinha que trabalhava como estagiária em um escritório de advocacia especializado em direitos dos idosos. Mandou uma mensagem pedindo orientação, sem revelar detalhes específicos. Na manhã seguinte, Sofia respondeu com uma lista de instituições que poderiam ajudar, incluindo o contato de uma assistente social do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, chamada Dra. Roberta Mendes. Vera esperou por seu dia de folga, uma quinta-feira, para visitar o CREAS no centro de São Paulo. O prédio simples contrastava drasticamente com o luxo ao qual estava acostumada a ver na mansão. Após explicar brevemente sua situação na recepção, foi encaminhada para uma sala onde Dra. Roberta a recebeu. "Então você acredita que uma idosa está sendo mantida em cárcere privado?" E perguntou à assistente social, uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e olhar sereno, porém firme. "Não acredito, tenho certeza", respondeu Vera, pegando o celular. "Tenho provas." Mostrou as fotos de Dona Lourdes, o porão, os documentos financeiros e a procuração. A cada imagem, o semblante de Dra. Roberta tornava-se mais grave. "Isso é extremamente sério. Vera, estamos falando de diversos crimes, cárcere privado, maus tratos a idoso, possivelmente estelionato", explicou a assistente social. "Vamos precisar acionar o Ministério Público e a Delegacia do Idoso, mas precisamos ser estratégicos, principalmente considerando o poder econômico envolvido. E se o filho dela não acreditar? Eduardo está completamente manipulado", argumentou Vera, preocupada. "Por isso precisamos de provas ainda mais contundentes. Você mencionou que ele está viajando, certo? Quando retorna?" "No próximo final de semana", segundo o motorista. Dra. Roberta pegou um pequeno gravador de voz, do tamanho de um pendrive de sua gaveta. "Precisamos registrar Patrícia falando sobre suas intenções ou maltratando Dona Lourdes. Este dispositivo é discreto e tem bateria para 72 horas de gravação contínua." Vera olhou apreensiva para o aparelho, compreendendo o risco que estaria correndo. Se Patrícia descobrisse,
Tenho medo, admitiu. Ela tem influência, conhece pessoas poderosas. Posso perder meu emprego, ser difamada, nunca mais conseguir trabalhar em São Paulo. Entendo seu receio, disse doutora Roberta, inclinando-se para a frente. Mas pense em Dona Lourdes, sozinha naquele porão. Você é a única esperança dela neste momento. E não estará sozinha, Vera. Faremos tudo dentro da legalidade. Vera pensou em sua própria mãe, que morava no Recife, e em como se sentiria se alguém a tratasse daquela forma. A indignação superou o medo. Vou fazer isso, decidiu, pegando o gravador. Mas como farei para instalar sem que ela perceba? Sugiro esconder no próprio porão, em algum local não visível, mais próximo o suficiente para captar as conversas quando Patrícia for até lá. As duas discutiram os detalhes técnicos e legais da operação. Doutora Roberta explicou que, com as evidências adequadas, poderiam solicitar medidas protetivas de urgência para Dona Lourdes e afastar Patrícia imediatamente. Antes de se despedir, a assistente social entregou a Vera seu cartão pessoal. Ligue a qualquer hora se precisar. E lembre-se, o que você está fazendo é um ato de coragem e humanidade. No trajeto de volta à mansão, utilizando o transporte público lotado, Vera refletia sobre como sua vida havia mudado em poucos dias. De empregada doméstica discreta, a investigadora clandestina, arriscando tudo para salvar uma senhora, que sempre a tratara com respeito e dignidade, diferentemente da nora. Ao chegar na mansão, foi recebida por um clima tenso. Os outros funcionários pareciam nervosos, trocando olhares significativos. José, o mordomo, aproximou-se discretamente. A senhora Patrícia está furiosa, sussurrou. Disse que alguém andou mexendo nas coisas do escritório. Está interrogando todos os funcionários. O coração de Vera acelerou. Será que havia deixado alguma pista? Algum documento fora do lugar? Ela já falou comigo? Perguntou, tentando manter a calma. Ainda não. Está com Margarida na sala de jantar. Vera sabia que precisava agir rapidamente. Antes que Patrícia a chamasse, dirigiu-se ao seu quarto. Escondeu o gravador em uma meia e transferiu todas as fotos e evidências do celular para um e-mail recém-criado, enviando-as também para a doutora Roberta. Apagou tudo do aparelho em seguida. Mal havia terminado quando ouviu a voz autoritária de Patrícia chamando seu nome pelo interfone interno. Era hora de enfrentar a primeira batalha daquela guerra silenciosa que se desenrolava nos corredores luxuosos da mansão Albuquerque. Uma guerra cujo prêmio era a liberdade de uma idosa indefesa, mantida como prisioneira por sua própria família. Vera entrou na sala de jantar onde Patrícia a aguardava, sentada à cabeceira da longa mesa de madeira nobre, tamborilando as unhas perfeitamente esmaltadas sobre o tampo. O som ritmado ecoava pelo ambiente silencioso, criando uma atmosfera ainda mais tensa. Sente-se, ordenou Patrícia, indicando a cadeira à sua frente. Vera obedeceu, mantendo as mãos sobre o colo para esconder o leve tremor que as percorria. Algo muito estranho está acontecendo nesta casa. Vera, começou Patrícia, estudando-a com olhos perspicazes. Documentos fora do lugar, gavetas que eu sempre deixo trancadas sendo abertas, comida desaparecendo da cozinha. Senhora, eu não terminei, cortou Patrícia, erguendo um dedo perfeitamente manicurado. Você trabalha aqui há quanto tempo mesmo? 8 anos? Conheceu Eduardo antes de mim, conheceu Dona Lourdes, quando ela ainda comandava esta casa. Patrícia se levantou, caminhando lentamente ao redor da mesa enquanto falava. Lealdades antigas podem ser problemáticas, especialmente quando os tempos mudam e novas pessoas assumem o controle. Parando atrás de Vera, colocou as mãos sobre seus ombros, em um gesto que parecia amigável, mas transmitia clara ameaça. Você gostava muito de Dona Lourdes, não é? Talvez esteja se perguntando por que ela está demorando tanto naquela clínica em Campos do Jordão. Vera engoliu em seco. Patrícia sabia que ela desconfiava de algo. Apenas cumpro minhas funções, senhora. Não me cabe questionar decisões da família. Patrícia soltou uma risada seca e voltou a sentar-se encarando Vera diretamente. Sabe o que mais admiro em você, Vera? Sua discrição. Espero que continue assim. Esta casa tem muitas câmeras, você sabia? Nem todas visíveis. A ameaça velada pairou no ar como fumaça densa. Vera manteve o semblante neutro, apesar do coração acelerado.
Pode ir agora, dispensou Patrícia. Ah, e se por acaso tiver encontrado alguma informação que não deveria, seria sábio esquecê-la. Empregadas domésticas são facilmente substituíveis em São Paulo. Saindo da sala com passos controlados, Vera sentia o peso do olhar de Patrícia em suas costas. A situação havia se tornado ainda mais perigosa, mas também mais urgente. Precisava instalar o gravador naquela mesma noite. Mais tarde, aproveitando que Patrícia saíra para um jantar com amigas, Vera desceu novamente ao porão. Dona Lourdes estava mais abatida que nunca. Ela esteve aqui hoje, sussurrou a idosa, tremendo. Disse que Eduardo volta no sábado e que vai me transferir para algum lugar longe. Falou sobre uma clínica no interior de Minas Gerais, onde ninguém poderá me encontrar. O desespero nos olhos da senhora fez Vera agir mais rápido. Mostrou o pequeno gravador. Vou instalar isto aqui. Vai registrar tudo o que ela disser. É nossa chance de conseguir provas concretas. Olhando cuidadosamente ao redor, identificou uma pequena abertura entre os tijolos da parede, parcialmente escondida por uma estante. Era perfeito. O local captaria o som sem ser facilmente visível. Com dedos ágeis, posicionou o dispositivo e o ativou. Agora precisamos esperar que ela venha aqui e fale mais sobre seus planos, explicou Vera. E se ela descobrir? O perguntou Dona Lourdes, voz trêmula de medo. Não vai descobrir. E mesmo que suspeitasse, não imaginaria que temos ajuda externa. Confortou a idosa o melhor que pôde antes de retornar discretamente para seus aposentos. Naquela noite, mal conseguiu dormir, preocupada com a conversa ameaçadora com Patrícia e ansiosa pelo retorno de Eduardo. Na manhã seguinte, a mansão entrou em frenesi de preparação. Eduardo voltaria um dia antes do previsto, e Patrícia exigia perfeição em cada detalhe. Vera aproveitou a agitação para observar e escutar. Durante o almoço dos funcionários, percebeu que não era a única a desconfiar da história oficial sobre Dona Lourdes. Acho muito estranho ninguém ter recebido nenhuma ligação dela em todo este tempo, comentou Margarida, a cozinheira, baixando a voz. Quando minha mãe esteve internada no ano passado, ligava quase todos os dias. Eu peguei a senhora Patrícia mexendo nas joias de Dona Lourdes semana passada, acrescentou Juliana, a arrumadeira. Quando perguntei se precisava de ajuda, disse que estava apenas organizando para quando a sogra voltasse. Vera percebeu ali possíveis aliados. Cuidadosamente, sem revelar tudo o que sabia, começou a sondar. Vocês acreditam mesmo que Dona Lourdes está numa clínica? Os olhares trocados entre os funcionários disseram tudo. Ninguém acreditava, mas todos temiam questionar. Se, hipoteticamente falando, ela não estivesse lá, onde vocês acham que poderia estar? Insistiu Vera. Foi José quem finalmente verbalizou a suspeita coletiva. Tem algo estranho acontecendo naquele porão. A senhora Patrícia trocou a fechadura, instalou aquele cadeado e proibiu qualquer um de descer. Diz que são antiguidades valiosas, mas nunca vi nenhum antiquário vindo avaliar nada. Vera sabia que precisava agir com extrema cautela. Revelar demais poderia colocar não apenas seu plano em risco, mas também a segurança de Dona Lourdes e dos outros funcionários. Se descobrirmos algo concreto, precisamos estar unidos, disse apenas, recebendo acenos discretos de concordância. Na sexta-feira, Eduardo finalmente chegou. Alto, de cabelos grisalhos nas têmporas e porte elegante, o empresário parecia genuinamente feliz em retornar ao lar após semanas de viagem. Patrícia o recebeu com um beijo calculadamente afetuoso diante dos funcionários, enquanto sussurrava algo em seu ouvido que o fez franzir o senho momentaneamente. Durante o jantar, Vera permaneceu atenta enquanto servia os pratos. Eduardo perguntou pela mãe. Como está, mamãe? Já faz quase um mês que não falo com ela. Patrícia, sem perder a compostura, tocou suavemente na mão do marido. Ela está progredindo bem, amor. Os médicos recomendam mínimo contato com o mundo exterior durante o tratamento. Algo sobre estímulos emocionais atrapalharem o processo terapêutico. Fez uma pausa dramática. Sabe como sua mãe ficou depois daquele episódio de confusão. Precisamos seguir as recomendações médicas à risca. Eduardo assentiu, aparentemente convencido. Vera sentiu o estômago revirar com a facilidade com que Patrícia manipulava a situação. Mais tarde naquela noite, quando todos se recolheram,
Vera tomou uma decisão arriscada. Bateu levemente na porta do escritório onde Eduardo estava trabalhando. Com licença, senhor. Posso falar com o senhor um momento? Eduardo ergueu os olhos dos documentos que analisava, surpreso com a interrupção. Claro, Vera, algum problema? Ela fechou a porta atrás de si, reunindo coragem. É sobre sua mãe, senhor. Estou preocupada. O empresário franziu o senho, colocando a caneta sobre a mesa. Como assim? Patrícia me disse que ela está bem, apenas seguindo um tratamento intensivo. Senhor Eduardo, com todo respeito, sua mãe não está em Campos do Jordão. A afirmação pairou no ar por alguns segundos. Eduardo a observou com expressão indecisa, entre a incredulidade e a preocupação. O que você está insinuando, Vera? Não estou insinuando, senhor. Estou afirmando. Sua mãe está aqui na mansão, no porão. Eduardo levantou-se abruptamente, o rosto contraído numa mistura de raiva e confusão. Isso é absurdo. Por que você diria algo assim? Patrícia tem cuidado de tudo, mantendo contato com os médicos, organizando... Senhor, interrompeu Vera, algo que jamais fizera antes. Eu vi Dona Lourdes, com meus próprios olhos. Ela está trancada no porão, sem acesso aos medicamentos, praticamente abandonada. Tem marcas de maus tratos. Eduardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Não. Isso não faz sentido. Porque Patrícia... Talvez o senhor devesse perguntar sobre a procuração que sua esposa obteve, dando a ela controle sobre os bens de sua mãe. Aquilo pareceu atingir Eduardo como um golpe físico. Ele sentou-se novamente, atordoado. Você tem provas dessas acusações graves, Vera? Porque se não tiver, a ameaça implícita estava clara. Sem provas concretas, seria a palavra dela contra a de Patrícia. E Vera sabia bem quem Eduardo escolheria acreditar. Posso mostrar onde ela está, ofereceu Vera. Agora mesmo. Eduardo hesitou, o conflito interno visível em seu rosto. Finalmente levantou-se. Vamos então. E se isso for algum tipo de engano ou manipulação sua, Vera, as consequências serão sérias. Enquanto caminhavam em silêncio pelos corredores da mansão adormecida, Vera rezava para que Dona Lourdes estivesse acordada e lúcida o suficiente para confirmar sua história. Ao chegarem à porta do porão, Eduardo olhou com desconfiança para o cadeado. Por que há um cadeado aqui? É exatamente o que eu me perguntei, senhor. Nesse momento, uma voz fria soou atrás deles. O que está acontecendo aqui? Patrícia estava parada no corredor, usando um robe de seda, braços cruzados e expressão furiosa. Eduardo, o que esta mulher está lhe dizendo? O empresário olhou da esposa para a empregada, claramente dividido. Vera fez uma acusação séria, Patrícia. Diz que minha mãe está trancada aqui embaixo. O riso de Patrícia ecoou pelo corredor, alto demais, artificial. Isso é ridículo. Sua mãe está na clínica, como você bem sabe. Esta mulher está obviamente tentando criar problemas. Então não se importará de abrirmos o porão e verificarmos. Desafiou Vera. Patrícia estreitou os olhos. Eduardo, você vai acreditar numa empregada doméstica ou em sua esposa? O empresário hesitou, a dúvida crescendo em seus olhos. Abra o porão, Patrícia, pediu finalmente. Só para encerrar essa questão. Isso é absurdo. Não temos que provar nada a uma funcionária. Não é para ela, é para mim, insistiu Eduardo, estendendo a mão. A chave, por favor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia lançou um olhar de puro ódio para Vera, mas sua voz recuperou a doçura artificial ao dirigir-se ao marido. Querido, você está cansado da viagem, não está pensando claramente. Amanhã podemos discutir isso e... A chave, Patrícia, agora. Diante da firmeza incomum de Eduardo, Patrícia mudou de tática. Não tenho a chave comigo. Está no cofre do quarto. Vamos buscá-la amanhã de manhã com calma e esclarecer esse mal-entendido. Eduardo olhou para o cadeado, depois para Vera, que manteve o olhar firme. Acho que podemos resolver isso agora mesmo, disse, pegando o telefone do bolso. Vou ligar para a clínica em Campos do Jordão. O pânico atravessou rapidamente o rosto de Patrícia antes que ela pudesse disfarçar. Eduardo, são quase 11 da noite. Não vai incomodar os médicos a esta hora por causa de uma fantasia absurda. Se minha mãe está realmente lá, alguém deve poder confirmar. Não importa a hora, respondeu ele, começando a discar.
Patrícia avançou subitamente, arrancando o telefone das mãos de Eduardo. Chega dessa palhaçada! Você gritou, abandonando completamente a máscara de esposa devotada. Você vai acreditar numa empregada qualquer ou em mim, que cuido de tudo enquanto você viaja pelo mundo, fechando seus negócios? O rosto de Eduardo expressava choque diante da transformação repentina de Patrícia. Vera permaneceu calada, observando a cena se desenrolar. Cada segundo daquele confronto era crucial. Devolva meu telefone, Patrícia, exigiu Eduardo, com uma firmeza que surpreendeu tanto a esposa quanto Vera. Você não entende. Eduardo. Patrícia mudou de tática, sua voz agora embargada por lágrimas calculadas. Sua mãe tem sido um fardo. Os médicos disseram que ela precisa de cuidados especiais, que não pode ficar aqui em casa, perturbando nossa vida, nosso casamento. Minha mãe nunca foi um fardo, respondeu ele, estendendo novamente a mão. O telefone, por favor. Quando Patrícia hesitou, Eduardo se virou para Vera. Você disse que tem provas. Quais? Tenho fotos do porão e de sua mãe, senhor. E há um gravador instalado lá embaixo que deve ter registrado conversas da senhora Patrícia com Dona Lourdes. O rosto de Patrícia empalideceu instantaneamente. Você entrou na minha casa? Vasculhou meus pertences? Instalou dispositivos de espionagem? Fiz o que era necessário para proteger uma senhora idosa sendo maltratada, respondeu Vera, mantendo a voz firme apesar do medo que sentia diante da fúria crescente de Patrícia. Eduardo, visivelmente perturbado pelas revelações, tomou uma decisão. Vamos acabar com isso agora. Vou chamar um chaveiro para abrir esse cadeado. Não? Gritou Patrícia, o desespero evidente. Você não pode fazer isso. Eu sou sua esposa. E ela é minha mãe, respondeu Eduardo simplesmente. Enquanto ele se afastava para fazer a ligação, Patrícia agarrou o braço de Vera com força, unhas cravando em sua pele. Você vai se arrepender disso, sussurrou. Tenho amigos em lugares influentes. Vou destruir sua vida. Você nunca mais vai conseguir emprego em São Paulo, nem mesmo como faxineira. Vera não recuou. Faça o que quiser comigo. A verdade vai aparecer de qualquer forma. O chaveiro chegou em menos de 30 minutos. Durante a espera tensa, ninguém falou uma palavra. Eduardo permaneceu junto à porta do porão, como se temesse que alguma evidência pudesse desaparecer se ele se afastasse. Patrícia, por sua vez, manteve-se a alguns metros, braços cruzados e olhar furioso, alternando entre o marido e a empregada. Quando o cadeado finalmente foi removido, Eduardo foi o primeiro a entrar, seguido por Vera, e relutantemente por Patrícia. A cena que encontraram confirmou todas as acusações. Dona Lourdes, frágil e assustada, encolhida sobre um colchão fino em um ambiente úmido e inadequado. Mãe, exclamou Eduardo, correndo para abraçá-la. A idosa, inicialmente confusa, demorou alguns segundos para reconhecer o filho. Quando finalmente o fez, lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enrugado. Eduardo, meu filho, eu sabia que você viria, murmurou, voz quase inaudível. Eduardo se virou para Patrícia, incredulidade e fúria em seu olhar. Como você pôde? Como pôde fazer isso com ela? Com minha mãe? Patrícia, encurralada, abandonou qualquer pretensão de inocência. Ela estava arruinando tudo, sempre criticando, sempre se intrometendo em nossas vidas. E aquela casa no Guarujá que ela se recusava a transferir para nós. Era nosso direito. Então é isso? Perguntou Eduardo, sua voz trêmula de raiva contida. Você fez isso por dinheiro? Por uma casa de praia? Não seja hipócrita, rebateu Patrícia. Você sempre reclamou de como ela interferia em nossas decisões, de como ela não te deixava crescer. Eu apenas fiz o que era necessário para nosso futuro. Eduardo sacudiu a cabeça, como se não pudesse compreender a extensão da crueldade de sua esposa. Vera, por favor, ajude minha mãe a subir. Vou chamar um médico imediatamente. Enquanto Vera auxiliava Dona Lourdes a sair daquele lugar sombrio, lembrou-se do gravador escondido. Precisava recuperá-lo em algum momento, mas a prioridade agora era o bem-estar da idosa. Nas horas seguintes, a mansão transformou-se em um turbilhão de atividades. Um médico foi chamado com urgência e diagnosticou Dona Lourdes com desidratação moderada, desnutrição e sinais de estresse pós-traumático. Recomendou internação imediata.
mas a idosa se recusou veementemente a deixar a casa. Não quero ir para nenhum hospital, insistiu, agarrando a mão de Vera. Tenho medo de nunca mais voltar. O médico concordou em tratá-la em casa, desde que houvesse acompanhamento constante. Eduardo providenciou uma enfermeira particular para os cuidados iniciais mais intensivos, mas foi Vera quem permaneceu ao lado da senhora durante toda a madrugada, oferecendo água, ajudando com a medicação e simplesmente segurando sua mão quando os pesadelos a despertavam. Patrícia foi confinada a um dos quartos de hóspedes, sob a vigilância discreta do motorista da família, que Eduardo convocou para garantir que ela não deixasse a propriedade. O empresário passou horas ao telefone, falando com advogados e, por fim, com a polícia. Na manhã seguinte, Vera conseguiu um momento a sós para retornar ao porão e recuperar o gravador. O dispositivo estava intacto, escondido exatamente onde o havia deixado. Voltou rapidamente para seu quarto e ouviu parte da gravação. O conteúdo era mais incriminador do que poderia imaginar. Patrícia não apenas ameaçava Dona Lourdes, mas detalhava seus planos para transferi-la para uma clínica clandestina no interior de Minas Gerais, onde ninguém jamais a encontraria. Vera ligou imediatamente para a doutora Roberta, a assistente social do CRES. Temos a prova definitiva e Dona Lourdes já está sob cuidados médicos, informou. Mas precisamos agir rápido antes que a senhora Patrícia tente manipular a situação. Estou a caminho com a equipe da promotoria do idoso, respondeu doutora Roberta. Não deixe ninguém remover qualquer evidência. Quando a equipe chegou, a mansão dos Albuquerque, normalmente um símbolo de privacidade e exclusividade, tornou-se cenário de uma investigação oficial. Doutora Roberta coordenou a coleta de evidências, enquanto uma promotora especializada em direitos dos idosos colhia os depoimentos. Patrícia, percebendo a gravidade da situação, mudou completamente sua estratégia. Em vez da arrogância anterior, apresentou-se como vítima de um mal-entendido. Eu apenas seguia recomendações médicas, alegou, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado, mesmo àquela hora da manhã. Eduardo sempre soube da condição de sua mãe. O porão foi adaptado como um ambiente tranquilo, longe dos estímulos externos que poderiam perturbá-la. A farsa não durou muito. Quando a gravação foi reproduzida, revelando suas verdadeiras intenções, Patrícia desmoronou. As ameaças, as confissões sobre desvio de dinheiro, os planos de isolar definitivamente a sogra, tudo estava registrado em sua própria voz. Isso é inadmissível, declarou a promotora após ouvir o áudio. Estamos diante de múltiplos crimes contra a pessoa idosa, além de possível fraude financeira. Eduardo, devastado pela traição, não conseguia sequer olhar para a esposa. Quero que ela seja responsabilizada por tudo que fez, afirmou com voz embargada. Minha mãe merece justiça. Vera, que acompanhava os procedimentos discretamente, foi chamada para prestar seu depoimento formal. Descreveu em detalhes como descobrira a situação de Dona Lourdes, os riscos que correra para documentar as evidências e a resistência que enfrentara ao tentar alertar Eduardo. Sem sua intervenção, a situação poderia ter terminado de forma trágica, reconheceu a promotora. Sua coragem salvou uma vida. Enquanto prestava depoimento, Vera notou Patrícia lançando-lhe olhares ameaçadores. Mesmo encurralada, a mulher ainda transmitia perigo. Durante uma pausa nos procedimentos, Patrícia conseguiu aproximar-se de Vera no corredor. Isso não acabou, sussurrou, certificando-se que ninguém mais ouviria. Tenho recursos que você nem imagina. Pessoas que me devem favores. Você destruiu minha vida, mas eu ainda posso destruir a sua. Antes que Vera pudesse responder, doutora Roberta apareceu no corredor, interrompendo o confronto. A assistente social percebeu imediatamente a tensão. Algum problema aqui? Perguntou olhando diretamente para Patrícia. Nenhum. Respondeu a socialite, afastando-se com um último olhar ameaçador para Vera. Mais tarde, quando os oficiais escoltaram Patrícia para fora da mansão, Vera sentiu um misto de alívio e apreensão. A batalha imediata estava vencida, mas as palavras ameaçadoras de Patrícia ecoavam em sua mente. Uma mulher com aquele poder e influência poderia, de fato, causar problemas mesmo à distância.
Eduardo a encontrou na cozinha, onde preparava um chá para Dona Lourdes. Não tenho palavras para agradecer o que você fez. Vera, disse, a gratidão evidente em seus olhos cansados. Sem você, minha mãe poderia ter. Ele parou, incapaz de completar a frase. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria, respondeu ela, desconfortável com os agradecimentos. Não, você arriscou tudo. Seu emprego, sua segurança, prometo que isso não será esquecido. Naquela noite, com Patrícia temporariamente detida para interrogatório e Dona Lourdes finalmente dormindo em paz em seu próprio quarto, Vera permitiu-se um momento de reflexão. As ameaças de Patrícia continuavam vívidas em sua mente, mas agora tinha aliados, não apenas Eduardo e os outros funcionários da mansão, mas também doutora Roberta e a equipe da promotoria. 3 semanas se passaram desde a descoberta no porão. O caso da socialite do Morumbi, como a imprensa apelidou Patrícia, ganhou manchetes nos principais jornais de São Paulo. O que começou como notas discretas nas colunas sociais logo se transformou em reportagens extensas sobre maus tratos a idosos em famílias abastadas, um tema raramente abordado com tanta profundidade pela mídia brasileira. Data da audiência preliminar finalmente chegou. O Fórum da Barra Funda, no centro de São Paulo, estava cercado de jornalistas quando a van que transportava Vera, Dona Lourdes, Eduardo e doutora Roberta chegou. Flashes disparavam incessantemente, enquanto o grupo entrava pelas portas laterais, tentando evitar o tumulto. Não olhem diretamente para as câmeras e não respondam a nenhuma pergunta, orientou doutora Roberta, servindo de escudo humano para Dona Lourdes, que parecia pequena e frágil diante do assédio midiático. Na sala de espera, aguardando o início da audiência, o nervosismo era palpável. Vera ajustava repetidamente a gola do único blazer formal que possuía, uma peça antiga que guardava para ocasiões especiais. Eduardo, em seu terno impecável, caminhava de um lado para outro, verificando constantemente o celular. Dona Lourdes, que havia melhorado significativamente nas últimas semanas, sob cuidados adequados, segurava a mão de Vera com força. Tenho medo, confessou a idosa, sua voz ainda fraca, mas mais firme que antes. E se não acreditarem em nós? Patrícia sabe ser muito convincente. Temos provas concretas, tranquilizou Vera. A gravação, as fotos, os relatórios médicos, além do seu testemunho. Dona Lourdes. Nesse momento, Dr. Maurício, o advogado contratado por Eduardo para representar sua mãe, aproximou-se do grupo com expressão grave. Acabo de saber que Patrícia contratou Marcelo Brenner para defendê-la, informou, referindo-se a um dos advogados criminalistas mais renomados e mais caros de São Paulo. Eduardo soltou um suspiro exasperado. Brenner é conhecido por destruir testemunhas no interrogatório, continuou o Dr. Maurício. Precisamos estar preparados, especialmente você, Vera. Ele provavelmente tentará desacreditá-la, insinuar motivos escusos para suas ações. Vera sentiu um nó no estômago. Como uma simples empregada doméstica do Recife, nunca imaginou que estaria no centro de um caso tão complexo, enfrentando um dos maiores advogados do país. Apenas diga a verdade, exatamente como aconteceu, aconselhou o Dr. Maurício. Não deixe que ele te provoque ou confunda. Se não entender alguma pergunta, peça para ele reformular. As portas da sala de audiência se abriram e o oficial de justiça chamou os envolvidos. Ao entrar no recinto formal com sua madeira escura e bandeira brasileira ao fundo, Vera avistou Patrícia sentada ao lado de seu advogado. Impecavelmente vestida em um tailleur azul marinho discreto, muito diferente das roupas chamativas que costumava usar, ela mantinha uma expressão serena, quase vitimizada. Ao ver o grupo entrar, lançou um sorriso breve para Eduardo, que desviou o olhar. A juíza doutora Helena Vasconcelos, uma mulher de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque severo, entrou na sala. Todos se levantaram em respeito. Após as formalidades iniciais, o processo teve início com a leitura das acusações. Maus tratos à pessoa idosa, cárcere privado, violência psicológica e possível fraude financeira. Antes de prosseguirmos, declarou a juíza, quero deixar claro que este tribunal não se impressiona com status social ou poder econômico.
A lei se aplica igualmente a todos, independentemente do CEP. A promotora, doutora Luísa Mendonça, apresentou o caso exibindo as fotografias do porão, os relatórios médicos detalhando a condição de Dona Lourdes quando foi encontrada, e os extratos bancários mostrando os gastos exorbitantes de Patrícia, contrastando com a ausência de despesas com os cuidados da sogra, mas Vossa Excelência, concluiu a promotora. Estamos diante de um caso clássico de abuso contra a pessoa idosa, movido por ganância. A senhora Patrícia Albuquerque, valendo-se da ausência frequente do marido e da vulnerabilidade da sogra, deliberadamente isolou Dona Lourdes com o objetivo de controlar seu patrimônio. Quando chegou a vez da defesa, Dr. Brenner levantou-se com a confiança de quem já venceu centenas de casos difíceis. Alto, de cabelos grisalhos nas têmporas e óculos de armação italiana, ele emanava autoridade. Meritíssima, o que temos aqui é um trágico mal-entendido. Começou, sua voz grave preenchendo o recinto. Minha cliente, movida apenas por preocupação genuína com a saúde da sogra, adaptou um ambiente no andar inferior da residência, seguindo recomendações médicas para pacientes com quadro inicial de demência. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. Dr. Maurício levantou-se imediatamente. Protesto, Excelência. Não há qualquer laudo médico nos autos comprovando esse suposto diagnóstico de demência. Acolhido, declarou a juíza. Dr. Brenner, atenha-se aos fatos documentados. A estratégia da defesa logo ficou clara. Tentar caracterizar Patrícia como uma nora dedicada que apenas tentava proteger Dona Lourdes, inclusive de si mesma. Brenner sugeriu que a idosa tinha episódios de confusão e tendências a perambular pela casa durante a noite, representando risco para sua própria segurança. Quando chegou o momento dos depoimentos, Dona Lourdes foi a primeira a ser chamada. Com passos hesitantes, apoiada em uma bengala, dirigiu-se à cadeira de testemunhas. Durante seu relato emocionado, descreveu como Patrícia gradualmente a isolou. Primeiro desestimulando visitas de amigos, depois limitando seu acesso a partes da casa, até finalmente confiná-la no porão, após uma discussão sobre a transferência da casa de praia. Durante o interrogatório, Dr. Brenner foi implacável, tentando confundi-la com perguntas sobre datas e sequências de eventos. Em determinado momento, insinuou que ela poderia estar com a memória comprometida. Senhor advogado, interveio a juíza, advertência final. Não permitirei insinuações deprecativas contra a testemunha sem fundamentação técnica. Quando Vera foi chamada, sentiu todos os olhares da sala sobre si. Com mãos levemente trêmulas, mas voz firme, relatou em detalhes como descobriu a situação de Dona Lourdes, as evidências que coletou e o confronto com Patrícia. E por que a senhora não procurou imediatamente as autoridades? E questionou Dr. Brenner durante o contra-interrogatório. Por que recorrer a métodos clandestinos como gravações secretas? Porque precisávamos de provas concretas, respondeu Vera olhando diretamente para o advogado. Uma empregada doméstica acusando a patroa sem evidências seria ignorada. A palavra dela contra a minha. Brenner sorriu condescendentemente. Ou talvez houvesse outro motivo. Talvez ressentimento. Afinal, a senhora trabalhou por anos para Dona Lourdes antes do casamento de Eduardo e Patrícia. Não seria natural sentir-se diminuída quando uma nova senhora assumiu o comando da casa. Protesto! Exclamou Dr. Maurício. Especulação sobre os motivos da testemunha. Vou reformular, disse Brenner sem perder o ritmo. Senhora Vera, não é verdade que a senhora tinha uma relação muito próxima com Dona Lourdes, quase familiar, e que essa relação mudou dramaticamente com a chegada da minha cliente? Vera manteve a calma, lembrando-se do conselho de Dr. Maurício. Sim, eu tinha e ainda tenho uma relação respeitosa com Dona Lourdes. E sim, as coisas mudaram quando a senhora Patrícia chegou. Mas isso não tem relação com o que encontrei no porão. Brenner continuou, tentando caracterizar Vera como uma funcionária ressentida, movida por inveja e desejo de vingança. Insinuou que ela poderia ter interpretado mal a situação, que o porão era apenas um ambiente adaptado temporariamente, enquanto se preparava um quarto mais adequado para Dona Lourdes. Quando parecia que Vera estava finalmente sucumbindo à pressão do interrogatório, a juíza interveio.
Dr. Brenner, acredito que esteja claro o teor do depoimento. Vamos prosseguir. O momento crucial da audiência chegou quando a promotora apresentou a gravação obtida por Vera. A voz de Patrícia, clara e inconfundível, ecoou pela sala. Você vai ficar quietinha aqui até eu decidir o que fazer com você. Eduardo nunca vai acreditar em uma velha confusa. Já estou providenciando um lugar bem longe, onde ninguém vai te encontrar. Aquela casa no Guarujá vai ser minha, quer você queira ou não. Um silêncio pesado tomou conta do recinto quando a gravação terminou. Mesmo o Dr. Brenner parecia momentaneamente sem palavras. A juíza, com expressão grave, fez algumas anotações antes de olhar diretamente para Patrícia. A defesa gostaria de comentar o conteúdo da gravação? Brenner rapidamente se recuperou, alegando que a gravação poderia ter sido editada ou manipulada e que precisaria ser submetida a uma perícia técnica. A juíza concordou com a perícia, mas determinou que, até a conclusão das investigações, Patrícia ficaria proibida de se aproximar de Dona Lourdes ou de qualquer testemunha do caso. Além disso, continuou doutora Helena, considerando a gravidade das acusações e as evidências preliminares, determino medidas protetivas em favor de Dona Lourdes Albuquerque, incluindo a nomeação temporária de um curador para administrar seus bens. Ao final da audiência, quando todos se levantavam, Patrícia conseguiu se aproximar de Vera por um breve momento. Isto é apenas o começo, sussurrou, mantendo um sorriso plástico para as câmeras que registravam a saída do tribunal. Você não faz ideia de quem está enfrentando. Vera sustentou o olhar, sem demonstrar o medo que sentia. Nem você, respondeu simplesmente, antes de se juntar a Dona Lourdes e Eduardo, que aguardavam próximos à porta. Na saída do fórum, uma pequena multidão de jornalistas aguardava. Flashes disparavam incessantemente. Microfones eram estendidos, perguntas gritadas simultaneamente. Dr. Maurício serviu como porta-voz, fazendo uma declaração breve e controlada. A família agradece a preocupação, mas pede respeito à privacidade neste momento delicado. Confiamos plenamente na justiça brasileira e esperamos que a verdade prevaleça. Dentro do carro que os levava de volta à mansão, Dona Lourdes segurou as mãos de Vera. Obrigada, disse simplesmente, seus olhos marejados transmitindo mais que palavras poderiam expressar. Eduardo, observando a cena pelo retrovisor, fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Jamais permitiria que sua mãe ou Vera sofressem novamente por sua cegueira. O preço da confiança mal depositada havia sido quase alto demais. Naquela noite, enquanto a mansão dos Albuquerque gradualmente retomava uma rotina mais tranquila, Vera recebeu uma mensagem de doutora Roberta. Cuidado! Recebi informações de que Patrícia contratou investigadores particulares. Eles podem estar tentando encontrar algo em seu passado para usar contra você na próxima audiência. A batalha, como Patrícia havia alertado, estava apenas começando. Nas semanas que se seguiram à audiência preliminar, a mansão dos Albuquerque passou por uma transformação silenciosa. Cortinas pesadas foram substituídas por tecidos leves que permitiam a entrada de luz natural. Ambientes antes fechados foram abertos e renovados, e principalmente o porão foi completamente reformado, transformando-se em uma brinquedoteca para doações a creches comunitárias, como se a família tentasse exorcizar os fantasmas daquele espaço. Vera continuava trabalhando na casa, mas sua posição havia mudado drasticamente. De simples empregada doméstica, tornara-se uma espécie de dama de companhia e confidente de Dona Lourdes. Eduardo insistira em aumentar seu salário e oferecer-lhe um quarto maior e mais confortável, reconhecendo que devia a ela muito mais do que poderia expressar materialmente. Numa manhã ensolarada de sábado, enquanto Vera ajudava Dona Lourdes com seus exercícios fisioterapêuticos no jardim, Eduardo apareceu com expressão preocupada. Precisamos conversar, disse, indicando o gazebo próximo às roseiras. Acabei de receber uma ligação do Dr. Maurício. As duas mulheres trocaram olhares apreensivos antes de seguirem o empresário. Desde a audiência, Patrícia havia mantido um perfil surpreendentemente discreto. As ameaças que fizera pareciam ter sido apenas palavras vazias de uma mulher desesperada, ou assim esperavam.
Parece que Patrícia não estava blefando, começou Eduardo, assim que se sentaram. Dr. Maurício descobriu que ela contratou uma equipe de investigadores particulares para vasculhar o passado de todos nós, especialmente o seu, Vera. O que eles poderiam encontrar? E perguntou Vera, tentando manter a calma apesar do coração acelerado. Minha vida sempre foi trabalhar e cuidar da minha família em Recife. Nem sempre é preciso encontrar algo real, explicou Eduardo. Às vezes basta distorcer fatos inocentes para criar uma narrativa prejudicial. Dona Lourdes, que vinha recuperando não apenas a saúde física, mas também sua personalidade forte, interviu. Não vamos nos intimidar. Se Patrícia quer guerra, daremos a ela. Tenho vivido com medo por tempo demais. Naquela mesma tarde, Dr. Maurício visitou a mansão trazendo notícias ainda mais preocupantes. Os investigadores haviam entrevistado ex-empregadores de Vera em Recife, vizinhos de sua família e até mesmo funcionários do banco onde ela mantinha uma conta modesta. Eles estão claramente buscando qualquer irregularidade, um pagamento não declarado, uma discussão antiga com algum patrão, qualquer coisa que possa manchar sua reputação, explicou o advogado. É uma tática comum em casos de grande repercussão, desacreditar a principal testemunha. Mas por quê? Questionou Dona Lourdes. As provas são irrefutáveis, a gravação, as fotos, meu próprio testemunho. Porque se conseguirem lançar dúvidas sobre o caráter de Vera, podem sugerir que tudo foi uma conspiração elaborada, respondeu Dr. Maurício. Imagine o cenário. Uma empregada ressentida manipula uma idosa confusa para incriminar a patroa que invejava. A descrição, embora absurda para quem conhecia a verdade, soava plausível o suficiente para criar dúvidas em um tribunal. Vera sentiu o peso daquelas palavras. Sua vida simples, até então protegida pelo anonimato, estava sendo exposta e potencialmente distorcida. Não tenho nada a esconder. Afirmou mais para si mesma do que para os outros. Todos temos algo que, fora de contexto, pode parecer suspeito, ponderou o Dr. Maurício. O importante é estarmos preparados. Na semana seguinte, a primeira matéria tendenciosa surgiu em um jornal sensacionalista. Empregada que denunciou socialite tinha sido demitida por comportamento inadequado em emprego anterior. A reportagem, claramente plantada, distorcia uma situação de 10 anos atrás, quando Vera havia se desentendido com uma patroa que se recusava a pagar seus direitos trabalhistas. Doutora Roberta, já assistente social que havia se tornado aliada e amiga, apareceu na mansão naquela tarde, trazendo não apenas o jornal, mas também um plano. Isso é apenas o começo, alertou. Eles vão tentar te desestabilizar antes da audiência final. Temos que nos antecipar. O plano era simples, mas ousado. Uma entrevista exclusiva de Vera, Dona Lourdes e Eduardo para um grande veículo de comunicação, contando toda a história do ponto de vista deles, antes que a narrativa de Patrícia ganhasse força. Não sei se consigo fazer isso, confessou Vera, apreensiva com a ideia de expor sua vida em rede nacional. Nunca gostei de atenção. Precisamente por isso, seu testemunho terá ainda mais força, argumentou doutora Roberta. O público verá uma mulher simples, sem pretensões, que arriscou tudo para fazer o que era certo. Após longas discussões, decidiram seguir com o plano. A entrevista foi marcada para o programa dominical de maior audiência no Brasil. Nos dias que antecederam, Vera mal conseguiu dormir, revivendo cada momento daqueles últimos meses e temendo esquecer detalhes importantes ou, pior, travar diante das câmeras. Quando o domingo finalmente chegou, a equipe de produção transformou a sala de estar da mansão em um estúdio improvisado. Luz, câmeras, microfones. Tudo parecia intimidador para Vera, que usava um vestido simples, porém elegante, escolhido especialmente para a ocasião. A apresentadora, uma jornalista respeitada conhecida por sua abordagem direta, mas ética, conduziu a entrevista com sensibilidade. Começou com Eduardo explicando sua ausência frequente devido às viagens de negócios, seguido pelo relato emocionado de Dona Lourdes sobre seu gradual isolamento. E, finalmente, a descoberta de Vera. O que te fez suspeitar que algo estava errado? Lá perguntou a apresentadora. Vera, inicialmente tensa,
encontrou sua voz ao relembrar aqueles primeiros momentos de desconfiança. Foram pequenas coisas. Os remédios intocados no quarto, a porta do porão subitamente trancada, a forma como a senhora Patrícia evitava qualquer pergunta sobre Dona Lourdes. À medida que a entrevista avançava, Vera ganhou confiança. Descreveu em detalhes como encontrou a idosa no porão, o estado deplorável em que estava e a difícil decisão de investigar por conta própria antes de buscar ajuda externa. Você não teve medo de perder seu emprego? De ser processada por invasão de privacidade? Questionou a jornalista. Claro que tive, admitiu Vera com sinceridade que transmitia através da tela. Mas havia uma senhora de quase 80 anos, trancada em um porão úmido, sendo privada de seus medicamentos e dignidade. Como eu poderia simplesmente ignorar? A entrevista, prevista para durar 30 minutos, estendeu-se por quase 1 hora. Ao final, a apresentadora fez a pergunta que muitos telespectadores provavelmente se faziam. Depois de tudo isso, Vera, você se arrepende de ter se envolvido? Houve um momento de silêncio reflexivo antes da resposta. Nem por um segundo. Há situações na vida em que não fazer nada é a verdadeira transgressão. A entrevista foi ao ar naquela noite, e o impacto foi imediato. As redes sociais explodiram em apoio a Vera e Dona Lourdes, com milhares de mensagens de solidariedade e hashtags como Justiça para Dona Lourdes e Zaz e Todos Somos Vera. Mais importante, a estratégia de Patrícia de desacreditar Vera começou a desmoronar diante da autenticidade do relato. As matérias tendenciosas que haviam começado a surgir foram rapidamente substituídas por perfis positivos sobre a heroína improvável que desafiou o poder e a influência para salvar uma idosa maltratada. Na manhã seguinte à entrevista, uma surpresa aguardava na mansão. Dezenas de buquês de flores enviados por desconhecidos, cartas de apoio, até mesmo desenhos de crianças retratando Vera como uma super-heroína. A comoção pública superara todas as expectativas. Parece que você ganhou um fã-clube, brincou Eduardo, visivelmente emocionado com a resposta. Entre as correspondências, uma carta em particular chamou a atenção. Era da Secretaria Municipal do Idoso, convidando Vera para integrar um comitê consultivo sobre políticas de proteção à pessoa idosa. Veja só, comentou Dona Lourdes, olhos marejados, de empregada doméstica a conselheira municipal. Isso que é uma virada. Vera sorriu timidamente. A transformação em sua vida parecia quase irreal. À medida que o julgamento final se aproximava, a tensão voltou a crescer. Apesar do apoio público, Patrícia continuava contando com recursos financeiros consideráveis e um advogado brilhante. A batalha judicial ainda seria difícil. Na véspera da audiência decisiva, Vera estava organizando alguns pertences no quarto quando Eduardo bateu levemente na porta. "Posso entrar?" pediu, visivelmente nervoso. "Claro, senhor. Por favor, depois de tudo que passamos, acho que podemos abandonar as formalidades." "Eduardo, apenas Eduardo." Ele entrou, carregando uma pasta de documentos e um pequeno embrulho. "Vera, não importa o que aconteça amanhã no tribunal. Quero que saiba que minha gratidão por você é eterna." Começou sentando-se na beira da cama. "Você salvou minha mãe quando eu falhei em protegê-la." "O senhor." "Você estava sendo manipulado", corrigiu-se Vera. Patrícia era muito convincente. Ainda assim, deveria ter percebido. Os sinais estavam lá. Eduardo abriu a pasta que trouxera. "Mas não vim aqui para falar do passado, e sim do futuro. Estes são os documentos de uma casa que comprei no Butantã. Pequena, mas confortável, e em um bairro tranquilo. Está no seu nome." Vera arregalou os olhos, surpresa demais para responder imediatamente. "Não posso aceitar isso", conseguiu finalmente dizer. "É generoso demais e eu apenas fiz o que era certo." "Não é um pagamento, Vera, é uma garantia. Sei que Patrícia ameaçou destruir sua vida, tornar impossível que você conseguisse emprego ou moradia em São Paulo. Esta casa garante que você terá sempre um lugar, independentemente do que aconteça." A oferta era tentadora, mas Vera hesitou. Toda sua vida havia sido pautada pela independência, por conquistar cada pequena coisa com o suor do próprio trabalho. "Preciso pensar", respondeu honestamente. "É justo", concordou Eduardo, deixando a pasta sobre a cômoda. "Mas saiba que a oferta permanece.
qualquer que seja a sua decisão. Antes de sair, entregou o pequeno embrulho que trouxera. Isso é da minha mãe. Ela insistiu que você tivesse antes da audiência de amanhã. Sozinha novamente, Vera abriu o pacote cuidadosamente. Dentro havia um broche antigo de prata com pequenas pérolas, uma joia claramente valiosa e sentimental. Um bilhete acompanhava o presente. Para me acompanhar amanhã. Foi da minha avó, depois da minha mãe, agora seu. Certas tradições familiares não dependem de sangue, mas de amor. Com eterna gratidão, Lourdes. As lágrimas que Vera havia contido por tantas semanas finalmente rolaram livremente. Na manhã seguinte, o tribunal estava ainda mais cheio que na primeira audiência. A entrevista havia aumentado exponencialmente o interesse público no caso. Jornalistas se acotovelavam nos corredores, tentando registrar a chegada das partes envolvidas. Patrícia chegou primeiro, escoltada por seu advogado e 2 assessoras de imprensa. Apesar das circunstâncias, mantinha a postura impecável de sempre, embora seu rosto demonstrasse o desgaste das últimas semanas. Ignorou completamente as perguntas gritadas pelos repórteres, entrando rapidamente na sala de audiência. Quando Vera, Eduardo e Dona Lourdes chegaram, acompanhados por Dr. Maurício e Dra. Roberta, foram recebidos com uma ovação espontânea do público que se aglomerava no corredor. Vera, usando discretamente o broche que ganhara, sentiu-se fortalecida por aquele apoio inesperado. A juíza doutora Helena, percebendo a atmosfera quase circense que o caso havia gerado, iniciou a sessão com uma advertência severa. Esta corte não é um espetáculo de entretenimento. Estamos aqui para aplicar a lei e fazer justiça, não para alimentar tabloides. Qualquer manifestação inapropriada resultará em remoção imediata da sala. A audiência prosseguiu com a apresentação dos resultados da perícia técnica realizada na gravação obtida por Vera. O especialista confirmou sua autenticidade, sem sinais de manipulação ou edição. A defesa de Patrícia, como esperado, tentou desqualificar as acusações. Dr. Brenner argumentou que sua cliente havia agido sob estresse extremo, preocupada com a segurança da sogra, que supostamente apresentava episódios confusionais. Chamou um psiquiatra particular que nunca havia examinado Dona Lourdes pessoalmente, mas que, baseado em relatos de comportamento, sugeriu possível quadro inicial de demência. Dr. Maurício contra-atacou com o depoimento do médico que acompanhava Dona Lourdes há mais de 15 anos, que atestou categoricamente: a paciente apresenta cognição perfeitamente preservada para sua idade, sem qualquer sinal de demência ou transtorno que justificasse isolamento. O momento decisivo veio quando uma testemunha surpresa foi chamada, Carla Azevedo, ex-secretária pessoal de Patrícia, que havia sido demitida meses antes por incompatibilidade profissional. Com voz firme, Carla relatou como Patrícia frequentemente referia-se à sogra como um fardo e o único obstáculo para ter controle total do patrimônio de Eduardo. Ela me pediu várias vezes para pesquisar asilos distantes, de preferência em cidades pequenas do interior. Dizia que precisava dar um jeito na velha, antes que ela estragasse tudo. Testemunhou Carla. Dr. Brenner tentou desacreditar o depoimento, sugerindo que a ex-funcionária estaria movida por ressentimento após a demissão. Mas Carla havia trazido e-mails e mensagens de texto trocadas com Patrícia que corroboravam suas declarações. Quando chegou o momento das alegações finais, Dr. Brenner fez um último esforço, apelando para o lado emocional. Vossa Excelência, minha cliente pode ter cometido erros de julgamento, mas agiu movida pelo que acreditava ser o melhor interesse da família. Uma mulher dedicada ao marido, às causas sociais sem antecedentes criminais. Pedimos que considere uma abordagem restaurativa, não punitiva. Dr. Maurício, por sua vez, foi direto. O que vimos aqui não foram erros de julgamento, mas ações deliberadas e cruéis contra uma pessoa idosa indefesa. Dona Lourdes não foi apenas privada de sua liberdade física, mas de sua dignidade, de seus direitos mais básicos. Isto não pode ficar impune, não importa quão privilegiada ou socialmente respeitada seja a agressora. Após ouvir todas as partes, a juíza anunciou que proferiria sua decisão após uma breve pausa. Os 45 minutos que se seguiram
pareceram uma eternidade para todos os presentes. Quando doutora Helena retornou, o silêncio na sala era absoluto. Ajustando seus óculos, começou a leitura da sentença. Este caso nos lembra que a crueldade e a violência contra os mais vulneráveis podem ocorrer em qualquer contexto social, frequentemente escondidas atrás de fachadas de respeitabilidade. Após análise minuciosa de todas as evidências apresentadas, este tribunal considera a ré, Patrícia Albuquerque, culpada das acusações de maus-tratos à pessoa idosa, cárcere privado e violência psicológica. Um suspiro coletivo percorreu a sala, enquanto Patrícia empalidecia visivelmente, considerando a gravidade dos atos, a premeditação evidente e a ausência de arrependimento genuíno. Condeno a ré a 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, além de indenização por danos morais no valor de 500 mil reais à vítima, Dona Lourdes Albuquerque. A juíza fez uma pausa antes de continuar. Determino ainda o afastamento definitivo da ré de qualquer contato com a vítima, bem como a proibição de gerenciar bens ou recursos financeiros pertencentes à família Albuquerque. Quanto à denunciante, senhora Vera Nascimento, este tribunal reconhece formalmente sua coragem cívica e determinação em proteger uma pessoa vulnerável, mesmo sob risco pessoal significativo. Quando a sessão foi encerrada e os presentes começaram a se dispersar, Vera sentiu uma mistura indescritível de alívio e incredulidade. Era realmente o fim daquele pesadelo. Dona Lourdes, ao seu lado, apertou sua mão com força, palavras desnecessárias entre as duas. Na saída do tribunal, Eduardo fez uma breve declaração à imprensa aglomerada. Justiça foi feita hoje, não apenas para minha mãe, mas para todas as pessoas idosas que sofrem abusos silenciosos, muitas vezes pelas mãos daqueles que deveriam protegê-las. Agradecemos o apoio público e pedimos que este caso sirva como alerta. Não podemos normalizar nem tolerar nenhuma forma de violência contra os mais vulneráveis. 3 meses depois, a vida na mansão dos Albuquerque havia encontrado um novo ritmo. Eduardo finalizava seu divórcio e dedicava-se a reconstruir sua relação com a mãe. Dona Lourdes, completamente recuperada fisicamente e com o espírito renovado, decidiu usar parte da indenização para criar uma fundação dedicada à proteção de idosos em situação de vulnerabilidade. Quanto a Vera, após muita reflexão, aceitou a casa oferecida por Eduardo, mas com uma condição: transformá-la em sede da nova fundação, onde também residiria como coordenadora de projetos. Sua experiência pessoal tornara-se sua maior ferramenta para ajudar outros em situações semelhantes. Numa tarde ensolarada de domingo, enquanto Vera e Dona Lourdes tomavam chá no jardim da nova sede da Fundação Lourdes Albuquerque para a dignidade na terceira idade, a idosa refletiu. Sabe, Vera, existe um provérbio que diz que as maiores bênçãos às vezes vêm disfarçadas de grandes desafios. Nunca imaginei que aos 78 anos começaria uma nova vida, um novo propósito. Vera sorriu observando o movimento da casa, onde voluntários organizavam materiais para o primeiro workshop sobre direitos dos idosos, que aconteceria naquela semana. A senhora sempre teve força, Dona Lourdes. Só precisava redescobri-la. Com sua ajuda, acrescentou a idosa, erguendo sua xícara numa espécie de brinde silencioso. Você não apenas salvou minha vida, mas me devolveu minha voz. O telefone de Vera tocou, interrompendo o momento. Era a doutora Roberta, informando que mais 3 casos de idosos em situação de risco haviam sido encaminhados à fundação. Parece que nossa jornada está apenas começando, comentou Vera após desligar. E que jornada linda será, respondeu Dona Lourdes, seus olhos brilhando com a determinação serena de quem sobreviveu à tempestade e agora se dedicava a construir abrigos para outros. O sol começava a se pôr no horizonte paulistano, lançando tons dourados sobre o jardim da fundação. Era o fim de um capítulo e o início de muitos outros, não apenas para Vera e Dona Lourdes, mas para todos que seriam tocados por sua história de coragem, resiliência e recomeço. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Vera e Dona Lourdes tenha tocado profundamente seus corações. A coragem diante da injustiça,
A força para recomeçar e o poder transformador da empatia são lições que transcendem essa narrativa. Se você se emocionou com essa jornada, não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais histórias que exploram as complexidades das relações humanas e celebram a resiliência do espírito. Deixe seu like como forma de apoio e compartilhe nos comentários suas reflexões sobre a história. Que pessoa em sua vida demonstrou uma coragem silenciosa como a de Vera? Estamos ansiosos para conhecer suas histórias também. Até o próximo episódio!